Olá, tudo bom? Você também é uma dessas pessoas que acorda às 2, 3, às 4 da manhã e nessa hora parece até que seu cérebro ligou sozinho. O corpo tá cansado, mas a mente tá lá funcionando a todo vapor. Você vira para um lado, vira para o outro, olha o relógio, quanto mais você tenta dormir, parece que mais o cérebro desperta. E no dia seguinte aquele problema, né? Cansaço, irritação, dá mais vontade de açúcar, fica mais difícil fazer uma alimentação equilibrada, você toma mais café, não consegue fazer o exercício com aquele mesmo ânimo, até nem faz. Além de prejudicar a memória, dar menos disposição pra gente no dia a dia. Muita gente, com o passar da idade, depois dos 40, 50, 60 anos, pensa assim, pronto, acabou agora, meu sono não vai mais ser como era antes, quando eu era mais jovem. Isso deve ser da idade, meu cérebro não tá mais se desligando. Mas tem uma coisa muito importante que pode estar relacionada com esse acordar noturno e tem uma semente tradicionalmente utilizada há muitos anos, centenas de anos no Oriente, que pode te ajudar. Vou falar mais como utilizar no dia a dia. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se o seu problema maior é você pegar no sono, você de fato deitar e conseguir adormecer, ou você dorme rápido, mas acorda de madrugada. Escreve pra mim aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa sua curtida no vídeo, porque essa é a sua forma de me ajudar. E se você conhece alguém que sofre com insônia, compartilha, né? Isso é muito importante a gente tentar ajudar as pessoas de forma natural. Para muitas pessoas, essa questão de acordar de noite ou de fato não conseguir dormir não é necessariamente falta de sono. Às vezes, como eu te falei, você está muito cansado, mas o cérebro ainda está em um estado de alerta muito importante, como se ele ainda estivesse naquele estado de hipervigilância, que é o oposto do que a gente deveria ter nesse momento que a gente vai dormir, né? Tem uma semente, como eu te falei, que ela é utilizada há centenas de anos no Oriente Médio, na Ásia, e que ultimamente vem chamando muita atenção da ciência justamente por efeitos interessantes que ela vem tendo nas pessoas sobre ansiedade, inflamação, controle da glicose e melhora do sono. Eu vou te falar aqui agora qual é essa semente, o que a ciência vem descobrindo sobre ela, né, cientificamente, como as pessoas têm usado no dia a dia para ter melhores resultados. Quando a gente pensa em alguma coisa para melhorar o sono, eu acho que, sei lá, 90% das pessoas hoje em dia pensam na melatonina, né, que tá muito na moda, mas o nosso sono é muito mais complexo do que simplesmente ter mais melatonina ou menos melatonina circulante ali. Tem um equilíbrio que deve acontecer entre os sistemas que aceleram o cérebro e os sistemas que dão uma freada no cérebro. E um dos principais freios naturais do cérebro é um neurotransmissor chamado GABA, e o GABA é realmente aquele pé no freio que a gente tem do cérebro, ele ajuda o cérebro a sair daquele estado de hipervigilância constante e entrar num tom abaixo, assim, mais calmo, mais adaptado ao estado de relaxamento. O maior problema hoje em dia é que a grande maioria das pessoas vive biologicamente acelerada, né? Muito estresse, muito cortisol, muito estímulo celular, tela, notícia ruim, muito açúcar na alimentação, seja do açúcar mesmo ou do carboidrato simples que a pessoa consome ao longo do dia sem perceber, muita inflamação e pouca desaceleração real. Então, tem um ponto que é interessante a gente falar também, fisiológico, que deve acontecer, que em torno de 2 a 4 da manhã o corpo começa naturalmente a ter uma preparação hormonal para a gente acordar. O cortisol começa lentamente a subir, isso é fisiológico, isso é normal, esperado. O problema é quando esse sistema fica exagerado e às vezes por conta desses estressores externos que eu te falei. Então, a pessoa às vezes entra em alerta cedo demais e acontece uma coisa muito comum, que se o corpo está cansado, mas o cérebro parece que está desperto. E aí que entra a semente que eu te falei, que é o cominho preto, também conhecido como Nigella sativa, que vem chamando a atenção da ciência por causa de um composto que tem naturalmente presente nele, que é a timoquinona. A timoquinona possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, e isso importa muito porque a gente sabe que a inflamação crônica interfere diretamente no funcionamento cerebral, inclusive em neurotransmissores que estão relacionados ao sono e ansiedade, como o GABA, por exemplo, que eu já te falei antes. Alguns estudos já demonstraram, né, que esses compostos presentes no cominho preto podem influenciar sistemas relacionados ao GABA, que eu te falei que é um dos principais neurotransmissores que a gente tem para relaxar, para desacelerar no nosso organismo. O GABA ele é basicamente o oposto da noradrenalina, do glutamato, que aceleram o estado mental, aumentam a excitação mental, neurológico. O GABA reduz a hiperatividade e deixa a gente entrar num estado mais compatível com o relaxamento e com o sono. Então, isso é muito importante, porque não é que as pessoas estejam sem sono, elas estão, na verdade, num estado de hipervigilância. O corpo está cansado, mas o cérebro continua funcionando como se ele precisasse permanecer atento, como se o sistema nervoso tivesse uma dificuldade em sair daquele modo alerta. Isso pode estar relacionado também com uma ativação maior do sistema simpático. Ou seja, a hipótese que os cientistas têm não é de que o cominho preto vai apagar você, ele não é um sedativo. A ideia é mais interessante do que isso, ela parece atuar ajudando o cérebro a sair de um estado excessivo de ativação, de alerta, de vigilância constante
E isso pode fazer uma diferença significativa em pessoas que têm aquele tipo de insônia relacionada à mente acelerada, ansiedade noturna, despertares frequentes e dificuldade de desligar o cérebro na hora de dormir. Além disso, o cominho preto também tem chamado muita atenção por causa dos efeitos que ele tem com relação à resistência à insulina, inflamação metabólica e controle glicêmico do açúcar do sangue. E isso tem mais relação com o nosso sono do que a maioria das pessoas imagina. Porque o cérebro ele não dorme isolado, né? Ele continua conectado ao resto do nosso corpo, obviamente. E ele responde constantemente a essa mudança metabólica, ao ambiente metabólico. Então a gente sabe que pessoas com mais resistência à insulina frequentemente têm mais inflamação, mais despertares noturnos, mais fadiga, mais ansiedade e podem ter uma pior qualidade do sono. E tem um motivo fisiológico muito interessante para isso. Antes de explicar mais sobre isso, se você quer ajuda para emagrecer, justamente para controlar o açúcar no sangue, diminuir a inflamação, dá uma olhada na descrição aqui embaixo, que eu vou deixar para você o link para os meus desafios de 10 dias para cada um desses objetivos. Todo dia tem receita, cardápio e todo dia uma orientação diferente. Todo mundo tá amando e acho que você também vai gostar. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Ainda com relação a essa questão de glicose, cortisol e por que o cérebro acaba ficando em alerta, quando a gente consome uma alimentação muito rica em açúcar ou alimentos que viram açúcar rápido, né? Pão branco, macarrão branco, arroz branco, batata em excesso, então ultraprocessados, a nossa glicose tende a subir rapidamente depois da refeição, né? A gente já sabe disso, já falei isso pra você aqui em outros vídeos. E o nosso corpo faz o quê? Ele vai tentar combater esse excesso de açúcar do sangue que entrou muito rápido, então ele manda liberar mais insulina para tentar equilibrar esse excesso de açúcar que entrou tão rápido assim na corrente sanguínea. Então tem uma etapa que é normalmente seguinte a isso em que a glicose cai. Em algumas pessoas, essa queda pode acontecer de forma mais intensa ou mais instável durante a madrugada. E aí o cérebro interpreta isso como uma situação de emergência energética. Ele pensa assim, meu Deus, cadê a glicose que eu preciso para funcionar? O cérebro pensando lá, né? Então ele começa a ativar mecanismos de sobrevivência, entre eles adrenalina, cortisol e ativação do sistema nervoso, porque ele quer que você, na verdade, acorde para garantir que você tá bem, que você vai ter energia suficiente para correr de um bicho, para sobreviver se precisar, né? O nosso organismo foi programado milhares de anos atrás. Então isso pode para você aparecer como aquele despertar súbito que algumas pessoas relatam de madrugada, com o coração acelerado, taquicardia mesmo para algumas pessoas, a mente muito agitada e uma sensação de ansiedade física e mental. Então, muitas pessoas falam assim, meu Deus, já é 3 da manhã e eu abro o olho, pum, e não consigo voltar a dormir. Pode ter a ver com a glicose por causa disso que eu te expliquei. E é muito interessante, né, a gente falar sobre isso, porque alguns estudiosos vêm investigando justamente se os compostos do cominho preto poderiam ajudar nessa sensibilidade à insulina e marcadores metabólicos relacionados com glicose e inflamação. Isso não tem a ver que ele vai ser um tratamento, né, para diabetes, nenhuma solução isolada, obviamente, vocês já sabem disso, né, eu já falo isso aqui no canal. Quando a gente pensa em controlar o açúcar do sangue, tem a ver com alimentação, com estilo de vida, atividade física, um bom sono, ir ao médico, tomar os remédios prescritos e ao nutricionista, fazer um acompanhamento com um profissional que já te conhece e te acompanha aí na sua cidade. Antes de te explicar como ela pode ser utilizada na sua rotina, que tem várias aplicações diferentes, quero te deixar um alerta aqui que o cominho preto, a nigella sativa, não vai substituir tratamento médico, uma higiene correta do sono, um controle da sua ansiedade e mais investigação de causas importantes que porventura você tenha. Por exemplo, se você ronca muito, se você acorda se sentindo sufocado, se você tem pausas na respiração, se você tem despertares muito intensos e angustiantes, sonolência excessiva durante o dia, pode estar relacionado com a apneia do sono e é extremamente comum após os 50 para algumas pessoas. E é uma condição de saúde que requer tratamento, sim, e investigação. Pode ser importante para a sua saúde, tá? Muito importante. Então, lembra de procurar o seu médico, se for esse o caso. Agora vamos falar sobre como acrescentar o cominho preto no dia a dia, né, a nigella, porque tem muita confusão sobre como usar. A gente pode usar basicamente de 3 formas. A semente inteira, a semente moída ou o óleo dela, tem mais diferenças entre elas, porque a semente inteira, ela tem a forma mais tradicional, que é usada no Oriente, que eu te falei, né? Ela parece grãozinho pretinho, assim, de gergelim. Então, é realmente um saborzinho até um pouco parecido com... Ai, não sei, assim, com hortelã. Hortelã não, com orégano, um alho. Ela tem um gosto levemente terroso, picante, amargo. O problema é que, como é uma semente durinha, muito pequena, às vezes você não mastiga muito bem e ela passa inteira pelo trato digestivo. E aí você aproveita menos dos compostos bioativos. Então, muita gente prefere torrar, processar, amassar no pilão,
ou moer ela antes de consumir, o que eu indico para você, se você for de fato consumir ela in natura, assim, não o óleo. Então, a melhor forma é moída, triturada na hora, porque aí você quebra, né, a casca e consegue atingir mais o interior da semente para conseguir extrair os compostos bioativos, que chamam quinônios, óleos naturais essenciais, inclusive precursores de ômega 3, que ela tem uma quantidade excelente de ômega 3. Então, na prática, isso aumenta o aproveitamento e muitas vezes é utilizada uma colher de chá à noite. Você pode botar no iogurte, no kefir, pode misturar na água e tomar como se fosse um shot, pode utilizar, enfim, por cima do feijão, da sua comida, pode utilizar como você quiser. Pensa nela como uma chia, uma linhaça, como você acrescentaria aí no seu dia a dia, pode utilizar o cominho preto nesse sentido. Agora, se você quiser utilizar o óleo, que também hoje em dia ele é muito comercializado por conta desses efeitos para a saúde e tudo mais, é mais concentrado e tem um sabor assim um pouquinho mais picante, né? Então, muitas pessoas usam meia, uma colher de chá à noite, mais ou menos como você usaria um suplemento de ômega 3, por exemplo, direto na colher e direto na boca. E o ideal é que na hora que você for comprar, observar se esse óleo foi prensado a frio, que isso é importante para manter a estrutura dele. E se ele está bem acondicionado, numa embalagem bem fechada, guarda ele longe de luz intensa, porque isso ajuda também na estabilização do óleo. O ideal seria você tentar consumir isso entre 30 minutos e 1 hora antes de dormir, quando o objetivo é o relaxamento noturno. Mas como eu te falei, algumas pessoas preferem acrescentar na rotina do jantar para ter uma rotina diária. O mais importante não é a gente pensar assim, é um remédio, vou começar a fazer, vai estar efeito hoje. Pensa nessas questões naturais com efeitos mais cumulativos, né, como eu te falei. Apesar dela ser natural, ela não é completamente inerte no nosso corpo. Qualquer coisa que a gente ingere, mesmo comida, pode dar algum tipo de interferência em questões de saúde. Então, se você usa anticoagulante, medicamento para glicose, antihipertensivo, tem alguma condição de saúde, tá na dúvida se deve ou não usar, fala com seu médico, seu nutricionista da sua cidade, tá bom? Me conta aqui embaixo se você já utilizou, se você vai passar a utilizar, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!